Sejam muito bem-vindos ao Livro em 15. A nossa imersão de hoje tem o objetivo de destrinchar uma montanha de informações retiradas de uma obra verdadeiramente monumental. E monumental é a palavra certa, viu? Com certeza. Estamos falando do livro A Organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo, da jornalista Malu Gaspar. Um trabalho investigativo absurdo. Exato. E para quem nos acompanha sempre por aqui, a missão hoje é ir muito além daquelas manchetes rápidas, daquelas notas de rodapé de jornal que dominaram os noticiários nos últimos anos. A magnitude dessa investigação impressiona bastante, né? Muito. Só para dar uma dimensão para os nossos ouvintes, estamos falando de uma autora que ouviu mais de 120 pessoas ao longo de 3 anos. Ela mergulhou em centenas de páginas de documentos, 200 horas de depoimentos em vídeo. Eufória investigativo raro. Tudo isso para entender a cultura de segredo daquela que já foi a maior empreiteira do Brasil. O que temos aqui, na verdade, é a anatomia completa de um escândalo. A anatomia e o DNA, eu diria. É? Como uma empresa familiar, com raízes lá no interior da Bahia, se transformou num império multinacional que, pasmem, operava um departamento exclusivo só para pagar propinas. Um setor inteiro com um organograma para isso. Pois é, um setor que movimentou bilhões e teve o poder de influenciar governos em vários países. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a história não começa com planilhas criptografadas na Suíça, não é mesmo? Longe disso. Na verdade, para entender como essa máquina funcionava, a gente precisa voltar muitas décadas. O que é fascinante aqui é que a Odebrecht não era apenas uma empresa de engenharia tradicional. Ela operava quase como uma seita, com dogmas muito rígidos. Uma cultura corporativa bem fechada, né? Totalmente blindada. Tudo começou em 1944, com o fundador, o Norberto Odebrecht. E a relação íntima com o Estado, essa coisa do capitalismo de compadres, não é um fenômeno dos anos 2000. A primeira grande decolagem do grupo aconteceu durante a ditadura militar. Mais especificamente nos anos 70. Lá no governo de Ernesto Geisel. Exatamente. Foi quando a empresa deu saltos enormes ao ganhar obras públicas colossais. Obras daquele tipo que, assim, mudam o patamar de qualquer negócio para sempre. Sem dúvida. Estamos falando da construção do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e da usina nuclear de Angra 1. E tem um detalhe sobre Angra 1 que ilustra perfeitamente o método deles. Eles conseguiram esse contrato gigantesco, sem concorrência. Zero licitação. Zero. Eles usaram uma brecha legal chamada notória especialização. Espera, só para deixar muito claro para quem nos escuta. Notória especialização seria quando o governo contrata alguém sem licitação porque aquela empresa é a maior especialista absoluta e inquestionável naquilo, certo? Tipo, como se fosse contratar o Pelé para jogar futebol. Essa é a teoria, linda no papel. Só que, na prática, a experiência da Odebrecht no setor de energia nuclear naquela época era mínima. Para não dizer inexistente. Não existia, mas o contato político, a proximidade com o poder, garantiu o carimbo de especialista. O Estado tem essa caneta pesada, né? E foi nesse período que Norberto forjou uma cultura empresarial baseada na chamada TEL. A tecnologia empresarial Odebrecht. Isso. E não era um simples manual de RH que você lê no primeiro dia e guarda na gaveta. Eram 3 volumes espessos que funcionavam como uma verdadeira bíblia corporativa. A TEL ditava o comportamento, a lealdade e a visão de mundo de todos os funcionários. Quase um modo de vida mesmo. Literalmente. E a regra de ouro ensinada ali nas entrelinhas era muito clara. Nunca ficar longe do governo, qualquer que fosse a ideologia de quem estivesse no poder. Se o Estado é quem distribui os favores, você tem que estar perto do balcão. O que mostra muito sobre como o sistema funciona no fundo. E essa mentalidade passou de geração em geração. E isso nos leva ali para os anos 80 e 90, quando a figura de Emílio Odebrecht, o filho do fundador, assume o comando. Mas o livro mostra que a transição de pai para filho foi bem turbulenta. Foi um choque cultural interno forte. O Norberto era aquele patriarca severo, antiquado, enquanto o Emílio já tinha um perfil muito mais diplomático, focado numa expansão agressiva do mercado. Um executivo mais moderno, digamos assim.
Sim, o Emílio foi o responsável por profissionalizar a empresa. E o divisor de águas que a obra destaca nessa época é a compra da Companhia Brasileira de Projetos e Obras, a famosa CBPO. Uma grande empreiteira paulista. Isso. E por que exatamente a compra de outra empreiteira muda a história do esquema? Eles já não faziam isso? Faziam, mas a escala muda. Porque ao absorver a CBPO, a Odebrecht não levou apenas tratores, engenheiros e a carteira de contratos. Ela absorveu práticas incrivelmente bem azeitadas de geração de caixa 2. Ou seja, dinheiro que não passa pela contabilidade oficial. O dinheiro invisível para a Receita Federal, gerado para fins não muito republicanos. Perfeito. A CPPO tinha executivos muito agressivos em São Paulo que sabiam exatamente como gerar esse dinheiro vivo, superfaturando os contratos. A história da secretária Conceição Andrade ilustra muito bem essa transição de uma corrupção que era, digamos, amadora, para algo diário e rotineiro. Mas como isso funcionava no dia a dia? Porque, assim, pagar algumas pessoas influentes de vez em quando é uma coisa. Mas se o volume de obras cresceu tanto com essa compra da CPPO, como eles lidavam com a logística do dinheiro? Não dava para fazer um TED, uma transferência bancária. De jeito nenhum. Tudo era no dinheiro vivo. E a cena relatada no livro chega a ser cinematográfica. A Conceição Andrade ficava no subsolo do prédio da empresa, em salas super discretas, organizando o pagamento físico. No subsolo do prédio da própria empresa. Da própria empresa. Políticos ou os emissários deles iam pessoalmente lá, geralmente à noite. Eles esperavam o fechamento das faturas das grandes obras públicas. Quando a fatura do governo fechava, eles sabiam exatamente qual seria a margem de lucro superfaturada e a parte que lhes caberia do bolo. E ela ficava lá contando. A Conceição passava horas separando maços e maços de dinheiro vivo. Ela saía de lá exausta, de madrugada, com os dedos doendo de tanto contar notas de dinheiro e voltava para casa num táxi pago pela própria empresa. Surreal. E o mais bizarro é que isso era tratado com uma naturalidade assustadora, sobre uma certeza absoluta de impunidade. Era o normal deles. Nossa, é o tipo de logística que a gente imagina em filme de máfia, não num prédio corporativo de alto padrão com executivos engravatados. E o livro mostra que essa sensação contínua de invulnerabilidade alimentou a ambição da terceira geração da família. É aí que a dinâmica muda completamente com a chegada de Marcelo Odebrecht. O neto do fundador. Exato. Como o texto descreve a ascensão do Marcelo. O Marcelo é descrito na obra como o príncipe. E o interessante é que ele meio que pulou uma geração em termos de personalidade. Ele era obcecado pelo avô, Norberto, não pelo próprio pai, o Emílio. Ele rejeitava um pouco o estilo do pai, né? Totalmente. Enquanto o Emílio gostava de conversar, de articular politicamente em jantares longos, de seduzir, o Marcelo era um workaholic implacável. Não bebia, não era de ir a festas, acordava de madrugada para correr, mandava dezenas de e-mails antes mesmo do sol nascer e vivia focado em planilhas e metas. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque ele tinha uma tática de negociação muito peculiar que o livro destaca. Uma palavra específica que ele adorava usar. Assim, o famoso entesar. Entesar. O que isso significa exatamente no vocabulário corporativo do Marcelo Odebrecht? Basicamente, bater de frente e não ceder 1 milímetro. Sabe o jogo da galinha? Aquele que 2 carros aceleram um na direção do outro? Exato. 2 carros acelerando um contra o outro e perde quem desviar primeiro. O Marcelo nunca desviava. Ele vencia pelo cansaço ou pela pura agressividade. O livro aponta que esse estilo trator, digamos assim, o ajudou a quase triplicar o faturamento do conglomerado quando ele assumiu a presidência. Triplicou o faturamento. Triplicou. Mas claro, também o fez colecionar inimigos formidáveis, tanto no meio empresarial quanto no político, porque ele não tinha o menor jogo de cintura. Ele atropelava quem estivesse na frente. E é aqui que a narrativa ganha contornos assim de superprodução. Porque se o faturamento triplicou, a demanda por pagamentos ilícitos acompanhou esse crescimento na mesma exata proporção. Aquele sistema antigo, da secretária contando nota por nota no subsolo, já não dava mais conta do recado.
Impossível. Era muito dinheiro físico para movimentar num porta-malas. Eles precisavam de uma solução de escala global. E assim nasceu o famoso Departamento de Operações Estruturadas. A institucionalização do suborno se tornou de fato um processo corporativo. Deixou de ser um puxadinho no departamento financeiro para se tornar um sistema bancário paralelo completo. O departamento de propina com crachá e meta de desempenho. Eu confesso que, ao ler as fontes para essa nossa análise, essa parte parece ficção científica. A complexidade do esquema é difícil de acreditar. Como eles estruturaram isso na prática para quem está nos ouvindo conseguir visualizar? Sob o comando de executivos sêniores como Gilberto Silva e com a Maria Lúcia Tavares gerenciando as planilhas, eles simplesmente abandonaram de vez o amadorismo. Para circular dinheiro no Brasil sem chamar a atenção das autoridades, eles passaram a usar transportadoras de valores oficiais, Carros fortes. da empresa Transexpert, por exemplo, que entregavam o dinheiro nas portas. Usavam doleiros profissionais como Álvaro Noves para lavar os recursos em larga escala, mas a verdadeira genialidade criminosa, a obra-prima deles, foi montada no exterior. Eles literalmente compraram um banco no ar. Sim, eles compraram uma filial do Mengo Bank na ilha de Antígua, lá no Caribe. Só para deixar isso muito claro, uma construtora foi lá e comprou um banco inteiro em outro país só para processar propina de obra. Como que nenhum órgão regulador viu um absurdo desses? Porque eles compraram através de laranjas. E a sacada foi genial pro mal, né? Ter o próprio banco significava que eles mesmos de dentro aprovavam as transferências entre empresas de fachada, as famosas offshores. Ninguém ia barrar ou questionar transações suspeitas, reportar para o compliance. Porque o compliance era eles mesmos. O gerente do banco trabalhava para o esquema. Exato, o gerente era funcionário do crime. E para garantir que os executivos da Odebrecht pudessem encomendar esses pagamentos sem deixar rastros nos e-mails corporativos da empresa que poderiam ser auditados, eles criaram uma intranet paralela, um sistema de comunicação secreto chamado Druzes. Como se fosse um e-mail interno exclusivo para o crime. Isso. Eles hospedaram os servidores físicos em um bunker na Suécia e depois transferiram para a Suíça. Tudo pesadamente criptografado. Lá dentro, a propina era tratada com a mesma burocracia monótona de alguém que pede um reembolso de táxi ou de viagem no RH. Eles preenchiam um formulário. O executivo entrava no sistema, preenchia um formulário digital, usava codinomes elaborados para os políticos e o departamento executava o pagamento no mundo inteiro, pingando de conta em conta. Para dar uma dimensão real da coisa para quem nos escuta, os números que o livro traz são assombrosos. Cerca de 3 bilhões de dólares transitaram por essa máquina. Na época, convertendo, isso equivalia a mais ou menos 10 bilhões de reais. A obra da Malu Gaspar revela que, em 2013, o pagamento de subornos consumia mais de 10% de todo o caixa do Grupo Odebrecht. Para colocar isso em perspectiva de mercado, de cada R$ 10 que entravam no caixa gigante da empresa, R$ 1 já estava carimbado, separado apenas para pagar propina. Não era um desvio ocasional, era um custo fixo da operação, igual pagar a conta de luz, o aluguel, a folha de pagamento. E mais, esse valor era o triplo do lucro líquido oficial da empresa naquele ano. Eles gastavam 3 vezes mais com propina do que lucravam de forma transparente. E um ponto crucial que a investigação detalha com provas documentais e que fazemos questão de relatar aqui com a mais absoluta neutralidade é a imparcialidade dessa engrenagem. Não havia preferência ideológica no Departamento de Operações Estruturadas. Absolutamente nenhuma. Era um modelo de negócios frio, pragmático e calculado. O esquema irrigava campanhas, partidos e líderes de todo o espectro político, sem julgar a cor da bandeira. O livro mapeia isso perfeitamente. Doações formais e repasses via Caixa 2, fluindo para o PT, para o PSDB, para o PMDB, todo mundo na mesma planilha. E a máquina era tão eficiente que virou produto de exportação. A Odebrecht financiou campanhas presidenciais e pagou autoridades na Venezuela do Hugo Chávez e depois do Nicolás Maduro.
No Panamá, do Ricardo Martinelli, além de operações bilionárias no Peru, em Angola, República Dominicana. Ou seja, se o governo fosse de esquerda, direita, centro, não importava nem um pouco. O que importava era garantir o contrato da hidrelétrica, a concessão do aeroporto, a linha do metrô. Quem tem a caneta recebe o dinheiro. Isso mesmo. A corrupção institucionalizada deixou de ser uma ferramenta de influência política para se tornar uma simples cadeia de suprimentos, logística. Só que essa visão extremamente pragmática e essa agressividade implacável do Marcelo causavam atritos gigantescos, inclusive dentro de casa. E o livro traz uma anedota maravilhosa que ilustra perfeitamente o abismo entre o pai, o Emílio, e o filho, o Marcelo. A história do quadro do Caribé. Essa história é fantástica, porque ela humaniza a narrativa e mostra que o Império já tinha fraturas internas bem antes da polícia bater na porta de vidro deles. Conta como foi isso. O Marcelo havia se mudado para uma casa luxuosa e cismou que queria muito decorar a sala com uma tela enorme do pintor Caribé, chamada A Grande Feira. O galerista pediu R$500 mil pela obra. O Marcelo, aplicando a sua velha tática do entesar, recusou-se a pagar o valor. Ele não ia ceder por R$500 mil. Jamais. Ele achava que a tela era tão grande, tão desproporcional, que ninguém mais compraria. Então ele decidiu vencer o vendedor pelo cansaço para conseguir um desconto, forçar o preço para baixo. Resultado da soberba, ele perdeu a obra. Alguém foi lá e pagou o preço cheio pedido. E ele, sendo quem era, deve ter ficado furioso. E espumando. Mas a verdadeira surpresa veio no dia do aniversário dele. O Emílio, pai do Marcelo, mandou entregar na casa do filho o recibo de compra do quadro. O próprio Emílio havia comprado a tela escondido e mandado instalar na parede do Marcelo. Um presente tanto de aniversário, né? Parecia um presente generoso, coisa de pai rico. Mas, na verdade, era uma lição duríssima. Um recado claro de que, no mundo dos negócios e na vida, existem coisas mais importantes do que ganhar uma queda de braço infantil para economizar uns trocados, perdendo a visão do todo. O Marcelo nunca comentou sobre o presente, não agradeceu ao pai, mas a pintura ficou lá na sala, pendurada como um lembrete físico e constante do atrito irreconciliável entre o estilo de gestão dos dois. O pai enxergava o jogo de xadrez inteiro. O filho só queria esmagar a peça na frente dele. E esse atrito nos leva a um dos pontos centrais do livro, que é a percepção completamente distorcida da realidade que eles tinham. Na cabeça do Marcelo Odebrecht, a palavra propina sequer existia, né? Ele repudiava essa palavra. Ele usava os termos apoio ou contribuição. O livro deixa muito claro que o Marcelo acreditava de forma genuína que era matematicamente impossível eleger qualquer político de expressão no Brasil sem o uso de caixa 2. O sistema exigia isso. Para ele, o sistema funcionava assim desde sempre, e a Odebrecht só estava jogando o jogo com muito mais competência, com tecnologia de ponta e organização que os concorrentes não tinham. Exato, e ele tinha uma fé inabalável de que a arquitetura financeira deles, com o banco de fachada no Caribe e os servidores criptografados na Suécia, era 100% blindada contra qualquer investida da justiça. Mas essa visão arrogante bateu de frente com a realidade quando a Operação Lava Jato começou a investigar os contratos de perto. Porque, para os procuradores em Curitiba, a história era bem diferente do mero apoio político. O buraco era muito mais embaixo. Uma visão completamente diferente da realidade. Para a força-tarefa, a Lava Jato não estava lidando com simples doações eleitorais informais, com um favorzinho. Eles enxergavam um esquema de superfaturamento sistêmico do Estado. O livro aponta delações que estimavam um superfaturamento de 18% a 20% em certas obras da Petrobras. 20% em obras de bilhões. É um dinheiro infinito, ou seja, o valor real da obra era artificialmente inflado pelo governo em conluio com a empresa para gerar margem de lucro ilícito. Esse dinheiro não ia só para campanhas eleitorais, ia para contas secretas na Suíça, enriquecendo diretores de estatais e políticos pessoalmente.
Era a captura literal do Estado pelo poder econômico. E quando a justiça consegue finalmente rastrear os servidores do sistema Drauzes e entender a conexão com o Banco Meinl, a ilusão de invulnerabilidade do Marcelo desmorona feito um castelo de cartas. O momento em que ele está preso, lá no Complexo Médico Penal em Curitiba, é de uma tensão enorme no relato do livro. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, imagine o choque de realidade desse cara. Um homem que acordava às 4 da madrugada para dar ordens por e-mail para ministros de Estado e presidentes da República, de repente se vê numa cela fria, úmida, tendo que racionar pacotes de bolacha e discutir estratégias de defesa com outros empreiteiros rivais que também estavam presos ali. De dono do país a detento. E no começo ele manteve a postura, né? Manteve arrogância total. Ele tentava continuar comandando o império lá de dentro da cadeia, mandando bilhetes clandestinos escritos em guardanapos de papel para os advogados. Mas a ficha precisava cair em algum momento. E caiu da pior forma. Caiu quando as autoridades suíças entregaram os dados completos e descriptografados dos servidores do Druzes para o Brasil. Ele finalmente percebeu que a tecnologia não o salvou. O livro relata o momento exato em que ele admite o colapso aos companheiros de cela. Ele diz algo na linha de: sabe por que eu fui tão longe? Porque achei que o sistema era blindado. Se soubesse que estávamos tão vulneráveis, jamais teria feito o que fiz. É a constatação tardia e bem amarga de que a eficiência da própria máquina foi exatamente o que a tornou rastreável. Eles documentaram o próprio crime com perfeição. E isso causou a ruptura final e dramática entre ele e o pai, o Emílio. Sim, porque do lado de fora dos muros da prisão, o Emílio Odebrecht viu a empresa da família sangrar até quase a morte. Com o escândalo explodindo todo dia no Jornal Nacional, os bancos cortaram o crédito, as obras públicas pararam do dia para a noite, o faturamento despencou de mais de 100 bilhões de reais para perdas catastróficas em questão de meses. E para você ter uma ideia do impacto humano dessa brincadeira, a crise forçou a demissão de cerca de 79 mil funcionários do grupo. 79 mil. É o tamanho de uma cidade inteira perdendo emprego por causa de corrupção. Diante desse abismo, o que o Emílio faz para tentar salvar o que restou? Ele toma a decisão que o Marcelo mais repudiava na vida. Ele fecha um acordo de leniência. Para quem nos acompanha e talvez não lembre dos termos jurídicos, o acordo de leniência é basicamente a delação premiada da pessoa jurídica, da empresa. A empresa confessa os crimes oficialmente, compromete-se a pagar uma multa multibilionária aos cofres públicos e, em troca, ganha o direito de não falir imediatamente e de poder voltar a participar de licitações no futuro. O perdão condicionado. Isso. Só que para fechar o acordo, as autoridades exigiram tudo. Eles tiveram que entregar os sistemas, as planilhas originais, os nomes, os números de contas no exterior, e 77 executivos viraram delatores ao mesmo tempo. Foi a maior delação em massa da história mundial. Eu imagino que o Marcelo trancafiado e vendo o pai entregar os pontos desse jeito, não aceitou isso com tranquilidade. Foi uma guerra fria. Ele acusou o pai de frouxidão, de destruir um negócio ao se render aos procuradores de Curitiba. O Emílio, por sua vez, destituiu o filho do comando executivo e mudou o estatuto da empresa para garantir que a liderança saísse definitivamente das mãos da família Odebrecht. O rompimento familiar definitivo ocorreu meses depois, quando o Emílio finalmente foi visitar o Marcelo na cadeia. A conversa foi gelada. O pai passou quase o tempo todo da visita conversando amistosamente com os outros executivos presos, ignorando completamente o próprio filho. Que clima pesado. Pesadíssimo. Quando o Emílio foi embora e os portões fecharam, o Marcelo soltou para os colegas aquela que seria a frase final do rompimento deles. Meu pai não veio aqui para me ver. Ele veio encontrar os caras dele. Nossa. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Um final melancólico para uma dinastia tão poderosa. Quando olhamos o panorama todo que o livro desenha, desde os acordos militares lá dos anos 70, passando pela compra de práticas de Caixa 2 nos anos 90, até chegar nos servidores suíços e nos doleiros caribenhos, vemos que a história da Odebrecht é um reflexo assustador
do próprio amadurecimento das relações entre o dinheiro privado e o poder estatal no Brasil. É a modernização corporativa aplicada diretamente à corrupção. A burocratização do suborno. Mas tem uma ironia profunda nisso tudo, que a autora destaca no livro, e que serve como uma grande lição sobre gestão, sobre o peso das próprias mentiras. Lembra da TEL, a Bíblia corporativa que o avô Norberto escreveu? Sim, os 3 volumes de regras da empresa. Pilar templar daquela filosofia toda era a formação de uma, entre aspas, sociedade de confiança. Os líderes e os liderados deveriam confiar cegamente uns nos outros para que a empresa funcionasse como um relógio. E foi exatamente a falta de confiança que implodiu tudo. Exatamente isso. Isso levanta uma questão importante. O que derrubou a Odebrecht não foi apenas a polícia descobrindo os fatos de fora para dentro. Foi o colapso interno. Quando a pressão da justiça aumentou de forma insuportável, o segredo, que era a alma do negócio deles, virou a arma principal de destruição. Foram os próprios executivos de confiança, numa corrida desesperada para salvar a própria pele através de delações premiadas, que forneceram as provas que implodiram o império. A burocracia do crime que o Marcelo montou era tão detalhada, tão perfeitamente documentada para evitar desvios internos, que gerou o arquivo perfeito para a investigação policial. Fascinante e trágico ao mesmo tempo. E para quem nos escuta, a leitura de A Organização deixa um pensamento provocativo, um dilema bem real e contemporâneo para o fim da nossa análise. O livro conclui refletindo sobre a empresa tentando sobreviver hoje, operando sob novas regras de compliance rigorosas e até adotando novos nomes para limpar a marca. No mercado bilionário de mega-obras públicas, onde os mesmos governos continuam dando as cartas, eles enfrentam o que a autora chama de dilema da freira na zona. É uma metáfora bem pesada, mas cirúrgica para o mercado. Pois é. A pergunta perturbadora que fica é: deve a construtora tentar ser a única a jogar rigorosamente dentro das regras da ética, em um sistema que lá no fundo talvez não tenha mudado sua essência de fato? Ou será que derrubar o departamento de operações estruturadas apenas tirou de campo o jogador mais organizado, aquele que chamava muita atenção, abrindo espaço para novos concorrentes, mais discretos e silenciosos, continuarem jogando o velho jogo de favores com o Estado? Fica essa reflexão pesada para vocês. É uma dúvida que permanece no ar de forma muito incômoda quando olhamos para as grandes licitações de infraestrutura hoje. E não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Será que o sistema se limpou ou só ficou mais esperto em não usar servidores na Suíça? Sem dúvida, essa é a grande questão. Muito obrigado por nos acompanharem em mais esta exploração profunda de hoje. Continuem sempre curiosos, questionem os mecanismos por trás dessas gigantescas estruturas de poder e não deixem de conferir a nossa próxima análise detalhada. Um abraço e até a próxima!